Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, que ele governe sobre toda a terra. E ele ainda acrescenta: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Deus nos fala de algo muito forte. Nossa essência, desde a criação, foi para o governo. Deus nos deu uma unção de governo e tem muita gente que não está utilizando essa unção que recebeu. Eu preciso entregar essa palavra porque essa é uma palavra que transforma vidas. O Senhor te deu uma unção de governo e muita gente não está utilizando essa unção de governo. O Senhor te colocou e Ele disse que Ele governe sobre todas as coisas. Sabe? E isso daqui é muito forte. Muito forte porque nós muitas vezes vamos levando uma vida desgovernada. E aí é por isso que às vezes a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Se você for perceber, eu estava agora ajeitando, pegando algumas agendas e coisas, e eu vendo que metas que eu escrevi em anos anteriores, hoje são realidades muito maiores do que o que eu escrevi antes. Ou seja, preste atenção, às vezes a pessoa vê depois que você triunfa, mas ele não viu que houve uma preparação antes, que houve uma meta, que aquilo era um propósito, que alguém lutou, intensificou, planejou, resolveu problemas, trabalhou, executou, fez, corrigiu, melhorou, fez de novo, corrigiu, melhorou de novo, fez de novo, corrigiu, melhorou, deu errado, refez. É assim que acontece. É assim que os vencedores nascem. Os vencedores nascem a partir de corações desejosos. Projetos claros. Você precisa ter uma atitude de quem está de quem está dentro de um mover, daquilo que não é governado por qualquer coisa. Você não é folha solta ao vento. O vento está soprando para cá, você vai. O vento está soprando para lá, você vai. Tem muita gente que é desse jeito, é igual a folha solta ao vento. O vento soprou, vai. Maria vai com as outras. Você não é todo mundo. Você não é Maria, vai com as outras. Não. Você tem propósito. Você tem propósito. Agora, como é que eu começo a governar, Geraldinho, então? Vou te falar agora. Isso aqui é muito forte. O governo não começa quando a gente governa uma empresa, quando a gente governa uma cidade, um bairro, uma associação. Não. O governo dele começa em outra coisa. Provérbios 16, 32. Mas vale o homem que domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Então preste atenção. Não é você conquistar, não é você governar a cidade, não é você governar a empresa. Não. É governar o seu coração. O autogoverno. Governar a si próprio. Muita gente não vence, muita gente não prospera porque não se governa. Porque não tem autogoverno. O autogoverno é um princípio indispensável para o homem e para a mulher que deseja a prosperidade e a vitória em sua vida. Porque se a gente fizesse tudo que dá vontade na cabeça na hora, a gente estava acabado. Nós estávamos destruídos. Se fizéssemos algo pelo instinto da gente, nós acabaríamos com a nossa vida. Ou no momento de raiva, ou no momento de fragilidade. Vocês entenderam? Nós temos vários momentos. Tem momento que a gente está com raiva, tem momento que a gente foi magoado, tem momento que a gente foi ferido, tem momento que a gente está frágil, tem momento que a gente está carente. Então, num momento de carência, num momento de fragilidade, num momento de raiva, num momento de traição, a gente pode fazer bobagem. Mas quem tem autogoverno, vence. Porque ele não se perde no momento adverso. O primeiro governo que nós somos chamados a exercer sobre a nossa própria vida. Quem não governa a si mesmo não é capaz de governar mais nada. Pega essa palavra. Pega a palavra combatente. Quem não governa a si mesmo não é capaz de governar mais nada. Aqueles que não governam a própria vida estão sendo governados por alguém ou por alguma coisa. Pega a palavra. Quem não governa a sua vida está sendo governado por alguém ou por alguma coisa. Quem não governa a sua própria vida está sendo governado por alguém ou por alguma coisa. Como assim? O dinheiro pode estar te governando, o sexo desregrado pode estar te governando, a pornografia pode estar te governando, o prazer pode estar te governando, as falsas amizades podem estar te governando. O que eu mais vejo hoje são homens e mulheres desgovernados, fazendo o que todo mundo faz, seguindo modinhas, sabe? Sendo Maria vai com as outras, sem saber por que fazem, nem para que fazem. Seguem sem identidade, indo para todo lado. E é por isso que tem tanta gente com crise existencial, porque ele nem sabe para onde vai. Por que você fez isso? Não sei, está todo mundo fazendo. Para que você fez isso? Não, eu não sei para quê.
Essas duas perguntas são essenciais. Todo mundo que tem autogoverno, ele consegue responder duas coisas. Por que você fez isso e para que você faz isso? Por que você está fazendo isso? E para que você está fazendo isso? Ele tem um norte claro. Pessoas que governam, eles têm direção. Pessoas que não governam, eles não sabem para onde ir. Porque eles são governados. Prestou a diferença? Quem governa sabe para onde ir. Quem não governa, ele não sabe para onde ir. E por isso que ele precisa ser governado por alguma coisa. E ele tem que seguir as modinhas. Por quê? Porque ele não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde vai. Muita gente diz assim, eu quero dominar o mundo, eu quero governar o mundo, eu quero... mas não domina a si mesmo, não domina nem sua língua, não domina o seu corpo, são escravos das suas vontades e apetites. Deu vontade, faz. Não, porque fez que eu estava com vontade. Certa vez eu li uma frase que me chamou muita atenção. Ninguém sabe governar um reino a menos que saiba administrar uma província. E é uma grande verdade. Ninguém sabe governar um reino a menos que saiba administrar uma província. Nós precisamos, isso aqui é uma grande verdade. Se você não sabe administrar uma província, como vai administrar um reino inteiro? Então é simples, como é que, se você não sabe governar a si mesmo, como é que você vai governar a sua casa? No trabalho, uma empresa, uma cidade, sei lá. Como é que você pode governar? Não, amado, amada. Não pode ordenar uma cidade aquele que não consegue guiar nem sua família. Não pode o homem governar bem uma família se não governa a si próprio. Se você não governar a si, como é que você vai governar a sua casa, seu futuro? Primeiro governe a si, depois sua casa, depois sua família, depois você pode governar até sua nação. Pegou a palavra? Primeiro governe, olha a sequência, primeiro governe a si mesmo, depois a sua casa, depois governe a sua família e depois sua nação. Isso aqui é muito importante. Comece organizando. Como é que eu começo bem, Geraldinho, esse ano? Como é que eu começo construindo o melhor ano da minha vida? Comece resolvendo as pendências internas, as coisas que precisam ser mudadas na sua vida, as suas metas pessoais. Pegou a palavra? Depois organize sua casa, seu quarto. Organize o seu quarto. Organize suas coisas. Organize a sua casa depois do seu quarto. Não é porque eu estava falando da casa, mas organiza seu quarto primeiro. Depois organize sua casa, depois você vai organizando as outras coisas maiores na sua vida. É assim que a gente começa bem um ano. É assim que a gente começa um ano tendo autogoverno e governo sobre todas as coisas, assim como o Senhor nos disse. Preste atenção, amado, amada. Escolhido, escolhida de Deus. O autogoverno está ligado a uma coisa chamada também autodisciplina, que está ligada à força de vontade. Portanto, é importante que tenhamos uma firme vontade, assim, uma vontade muito firme e forte. Para isso é preciso ficar alerta em relação a 3 coisas que destroem nossa força de vontade. Lembre-se do poder da língua. Lembre-se do poder da língua. Ela contamina ou abençoa. Primeira coisa que mata a nossa força de vontade, aquilo que você fala. Pegou aí? Aquilo que você fala. Aquilo que você fala mata a sua força de vontade. Sabe? Ela contamina ou ela abençoa. Sua língua pode ser uma fonte de bênçãos ou ela pode ser uma fonte de maldição. Não seja você aquela pessoa que fala mal de si mesmo. Tem muita gente que é a primeira a falar mal de si e dos outros. Quando você fala, seu ouvido escuta. Sabe? Deus perdoa sempre, mas o maligno não perdoa nunca. Então não dê brecha para o mal, que da sua boca só possam sair palavras de bênção e nunca palavras de maldição. Que a sua boca saia coisa boa. Para de falar da vida dos outros. Para de ficar julgando os outros o tempo inteiro. Para de ficar falando sobre o que fulano está fazendo, o que ciclano fez, o que o outro não fez. Eu acho certo, eu acho. Meu irmão, guarde o que você acha certo para a sua vida. Guarde o que você acha certo para a sua vida. Mas controla essa língua. Aquilo que você fala, mata a sua força. Por isso que está fracassando. Porque gasta tempo falando da vida dos outros. E eu acho, a opinião sobre a vida dos outros, a opinião é sobre você, sobre os seus valores e princípios. Você não tem opinião sobre a vida dos outros. Pelo menos não deveria ter. Se você vive criando esse juízo de valor de opinião, perceba, é assim que você não prospera. É o primeiro sinal dos fracassados. Ele vive falando dos outros.
E eu vou te dizer, nem dos outros e nem de si mesmo. Pode falar isso. Não dê brecha. Tem gente que fala mal da sua casa, dos seus, do pai, da mãe, do filho, na minha casa, nada. Ei, não, minha casa é bênção. Mas tá tão difícil, estamos na batalha. Mas a vitória é certa. Você muda a tua forma de falar, aquilo que você fala. Segunda coisa que mata a força de vontade, aquilo que você come. Quando eu falo comer, não é somente o alimento também. Você vai adoecer ou vai ser saudável dependendo daquilo que você come. Agora, presta atenção. Quando eu falo em comer, não é somente o alimento, né? Não comemos só pela boca. Comemos com os olhos, com os ouvidos, com os nossos canais de entrada. Então, o que você tem colocado para dentro de si? Isso é uma das coisas que mais quebra a nossa força de vontade, sabe? O que você escuta? Sabe, o que está entrando? É só coisa negativa, é só pessimismo. O que está entrando no seu ouvido? É só fofoca, sabe? É o quê? É só notícia, informação ruim. Cuidado. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Eita palavra poderosa. Essa é poderosa. As más conversações corrompem os bons costumes. Será que você tem consumido coisa baixa, pornografia, músicas com letras permissivas, negativas, sabe? Tem entrado na sua vida crenças negativas, pessimismo, palavra de derrota, palavra de fracasso. Tenha prudência sobre o que você conversa, sobre o que você escuta e sobre o que você assiste. Ei, tenha muito cuidado com aquilo que você conversa, com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta. E a terceira coisa são os seus impulsos sexuais. Isso mesmo. Quando escuta a palavra sexo, as pessoas pensam logo na relação sexual em si. Não. Atenção. E hoje nós estamos num mundo muito erotizado. Muito erotizado. Tudo está ligado a isso, nas músicas, nos filmes, nas séries. Não é verdade? Está tudo muito erotizado. E eu quero dizer para você uma coisa. Isso é só a torneira do sistema hidráulico do corpo, sabe? O seu cérebro é como se fosse uma caixa d'água, né? E essa água vai sendo irrigada, canalizada para todo o corpo. Quando você aprende a canalizar os seus impulsos sexuais, ao invés desses lhe dominarem, você se torna uma pessoa interessante. Você se torna uma pessoa com energia diferente, com um brilho diferente. Todos percebem o brilho no seu olhar, o brilho da castidade, de uma vida que tem sabor. Agora, quando o contrário acontece, você não sabe canalizar e aí você se entrega a qualquer impulso. Você vai gastar sua energia cheia de pornografia, vai viver no adultério, vai viver numa vida de promiscuidade, vai viver numa vida de prostituição. Você vira um lixo, sua energia vai lá para baixo. Olha a pessoa está o caco. É uma tristeza, é uma falta de energia. E eu falo isso. Tantos atendimentos que eu já tive com jovens que estão no fundo do poço, sem criatividade para estudar, sem criatividade para trabalhar. Por que não tem? Tudo porque estão presos à busca apenas pelo prazer, pela satisfação. Está buscando prazer, não brilha no seu trabalho, não se destaca naquilo que faz, não tem criatividade para nada, está sempre na mesma, não sai do canto. E isso daqui é muito forte. Sabe por quê? Estão imersos na pornografia, na busca do prazer. Quantos casamentos estão sendo desfeitos por causa de traições? Homens sem criatividade para sair da crise, para criar projetos, porque estão imersos numa vida de adultério, sabe? De tantos outros males. E aí, o cara diz assim, eu não sei por que não dá certo para mim. Amado, governe-se. Sai da vida de adultério. Começa a ter uma vida de governo. Eu sei que você vai ter impulsos, todas as pessoas vão ter impulsos. E aí você precisa governar esses impulsos. Quando você não tem autogoverno sobre os seus impulsos sexuais, você fica propício a ter atitudes que você vai se arrepender depois pelo resto da vida porque fez. Sabe? Exemplo simples, imagine que as coisas estão ruins na sua casa, no seu casamento, aparece alguém interessante no seu trabalho, a pessoa lhe dá atenção, escuta o seu desabafo, entende seu lado, é uma pessoa educada. O próximo capítulo dessa história você já deve imaginar. Se envolve, não demora muito, já está ficando com essa pessoa até chegar o momento que destrói sua família, que destrói sua casa, um sonho, um projeto, porque eu tenho certeza que a pessoa não casa por casar. Você tem sonho de construir uma família, um projeto, uma realidade. Mas aí você não se governou, deixou levar pelo impulso num problema, o que aconteceu? Se envolveu, entrou. Por que isso se dá? Porque você não está canalizando e governando a sua vida. Então qualquer coisa que vier, rouba você. Ei, quem não está governando, qualquer coisa rouba.
Qualquer coisa que vem, rouba você se você não tem governo. Combatente, não seja guiado nem induzido pela torneira do seu sistema hidráulico. Não seja guiado por isso. Controle o que você fala, o que você come, seus impulsos sexuais. E se você fizer isso, você vai se tornar um homem grande, uma mulher grande, brilhante, forte. Você vai se tornar diferenciado. Canalize de forma correta os seus pensamentos para você se tornar uma pessoa brilhante na fala, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Quando você canaliza essa energia, ao invés de despejar o seu sistema hidráulico e mergulhar na promiscuidade, na prostituição, na pornografia, você mergulha dentro de si mesmo e se torna um homem vencedor, uma mulher vencedora. Gaste a energia dos seus impulsos sexuais, que é a energia que move para fazer criatividade, para escrever um livro, para dar uma boa palestra, para ser promovido no seu trabalho, para passar no concurso, para abrir uma empresa, para se tornar um grande empreendedor. Já pensou nisso, hein? Nunca? É porque você está gastando energia com outras coisas. Entenda. Se essa energia que a gente tem para isso começa a utilizar para a gente escrever, para a gente aprender, para a gente construir, meu irmão, nós nos tornamos brilhantes. Autogoverno gera disciplina, e disciplina gera força de vontade vai levar você à vitória. Pegou? Autogoverno gera você, faz você ter uma pessoa disciplinada. A disciplina gera em você grande força de vontade, e força de vontade vai te levar à vitória. O autogoverno é um princípio que está em nossa identidade de filho de Deus. Para governar, não importa o lugar onde você está. Não é o lugar nem as pessoas que determinam quem você é. Lembra de José do Egito? Já falei tantas vezes. Ele era o caçula dos seus irmãos. Porém, José governou todos os seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, assim como José, entenda, quem é fiel a princípios, alcança promessas. Pega a palavra, combatente. A grande promessa que Deus tem para você só será vivida, só será fortalecida se você for fiel aos princípios. Para viver com fidelidade o princípio do autogoverno, é necessário ouvir a voz de Deus que lhe guia, que dirige, para você ser um homem sábio, uma mulher sábia. Quando paramos de ouvir essa voz de comando, perdemos o norte, o rumo, paramos de enxergar, perdemos os resultados e o pior, podemos perder até a nossa própria vida, porque sem autogoverno não se consegue vencer uma crise, um problema, uma dificuldade. Qualquer dificuldade que você tem, joga você ladeira abaixo. Na hora que eu estava, quantas pessoas dizem, eu estava me recuperando, quando eu estava me levantando, de repente, bum, caí, tudo de novo. Eu digo para você, ei, combatente, governa, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, você vai alcançar as promessas.